Esta é a nossa aula de revisão para avaliação do nivelamento sobre neoclassicismo e romantismo. Quero dizer para vocês que provas, para mim, sempre foram um momento de estudo, talvez até mais do que de avaliação, porque na prova, de algum modo, está sistematizado ali o conhecimento, as questões contêm enunciado, contêm informação, são também momento de revisão. E uma coisa que vocês devem sempre considerar é que essas avaliações do terceiro ano são também uma espécie de treinamento para os exames de Enem, vestibular, que vocês terão de fazer. Então, uma coisa que eu sempre insisto e acentuo é que vocês exercitam nessas provas, pelo menos nas provas que eu tento elaborar, a capacidade de compreensão de texto, de leitura, porque vocês vão encontrar nos exames futuros enunciados extremamente complexos e que vão exigir compreensão de texto. Então, as provas às vezes podem ter um tipo de enunciado um pouco mais sofisticado, mesmo as alternativas podem ter sutilezas e questões que vocês precisam ler e reler. E se tiver dúvida, volta para o enunciado, tenta fazer a leitura da imagem que está apresentada, relacionar o enunciado com a imagem. Então, é um momento de exercício, de treinamento para várias questões, não somente para o conteúdo ao qual estamos nos dedicando, certo? Então, é isso. Estudem na prova, estudem com a prova, certo? Então, vamos lá, trabalhando então com um arquivo resumido das nossas aulas, focando principalmente nas questões que estarão na prova. E claro, há algumas questões genéricas na prova, são 15 questões, todas de múltipla escolha, algumas a partir de imagem e outras apenas com enunciado e alternativas para vocês escolherem a opção correta. Geralmente, as questões mais genéricas estão nesses enunciados, independente de imagem, e são, meus caros, essas relações entre a objetividade do neoclassicismo e a subjetividade do romantismo, certo? Que estão elaboradas nas aulas. Então, vamos a elas. A questão básica do neoclassicismo, começamos com ele, que cronologicamente vem antes do romantismo, onde essa ilustração já resume a situação de opressão da igreja e da monarquia sobre todo o resto da população. Então, alguns textos aqui para vocês lerem, são poucos, onde isso é dito de uma forma um pouco mais por extenso, certo? Mas basicamente, então, é essa mudança social radical, abolição e substituição da monarquia, da aristocracia e da igreja por uma república democrática secular. E chama a atenção já aqui que, por sua vez, o novo regime se torna ainda mais autoritário do que o anterior, e essa crise, então, que vai gerar o romantismo. Então, já está colocado aqui todo esse plano geral sobre o qual estamos nos dedicando, estudando. Destaquei aqui algumas frases dessa apresentação do neoclassicismo que são questões que estão focadas na prova. Então, o esgotamento da fórmula barroca e a condenação do que se viu nela como excesso, peso, decorativismo fútil e falta de decoro. Tudo isso estava expresso na arte palaciana e também na decoração das igrejas. Então, todo esse excesso decorativo, toda essa sensualidade de algum modo presente nessas obras era visto então como falta de decoro, decorativismo fútil. A Revolução Francesa e o Iluminismo vêm de algum modo enxugando esse excesso decorativo, esse excesso de sensualidade e trazendo a racionalidade. E vamos lá, com seus valores de equilíbrio, harmonia, simplicidade formal e idealismo, certo? Questões focadas na prova, então. O neoclassicismo vem como uma reação aos excessos do barroco, que refletem o poder monárquico e a autoridade absoluta da igreja. O neoclassicismo, então, está intimamente ligado ao declínio da influência da religião, à ascensão dos ideais do iluminismo, que tinham base no racionalismo, combatiam superstições e dogmas religiosos e enfatizavam o progresso científico e social dentro de uma forte moldura ética. Novamente falando, então, desse contexto, questões da prova. E há uma outra questão aqui, que também estará numa das avaliações, que desde logo o neoclassicismo se tornou também um estilo cortesão. Na restauração, nos períodos pós a Revolução Francesa, onde a monarquia retorna, em alguns países sequer caiu, o estilo neoclássico é utilizado pelos monarcas e príncipes como veículo de propaganda.
em virtude de suas associações com o glorioso passado clássico. Então, como sempre digo, a didática gostaria que tudo fosse muito simples e classificado, mas na realidade há uma contaminação, uma mistura. Então vemos o estilo neoclássico, que foi uma reação ao poder monárquico, ser usado, por sua vez, pelas monarquias para falar do seu próprio prestígio devido ao glorioso, associações com o glorioso passado clássico. Vamos em frente. Questão da prova. Gosto, quando estamos em sala de aula, de perguntar para vocês de que liberdade estamos falando. E aí vamos exercendo a própria leitura da imagem, porque essa radiação em volta da figura está falando da liberdade da razão, que vai determinar, então, um Estado democrático, onde todos os indivíduos têm o mesmo valor, e todos esses conceitos republicanos, então, estão expressos nessa ideia da liberdade baseada na razão. Então, imagem que está na prova, e justamente pedindo a vocês que avaliem qual é o sentido que tem essa imagem dentro do contexto da República Norte-Americana, porque estamos falando aqui dos Estados Unidos, certo? E na prova também vamos falar de Pompeia e Herculano, que tem sua importância no contexto do neoclassicismo, porque quando foram descobertos, e essa é uma das imagens que estará na avaliação, causa uma enorme revalorização e curiosidade e produz novos estudos sobre essas incríveis obras de arte e manifestações da vida cotidiana, móveis, murais, todo tipo de objetos que surgem quando são redescobertas essas duas cidades. Então, aí estão os murais, o naturalismo, né, a extrema beleza desse material que surge e que vai produzir, então, estudos de arquitetura extremamente detalhados. Os arquitetos ingleses, franceses vão à Grécia e produzem, então, esses estudos sobre as antiguidades de Atenas. Aqui, por exemplo, não está na prova, mas está dentro desse contexto, registra, por exemplo, que dentro do Partenon havia uma mesquita. Então, essa ideia de que, através de Pompeia e Herculano, há uma enorme curiosidade e revalorização da cultura greco-romana. E nos Estados Unidos, então, essa imagem estará na prova, utilizada a arquitetura neoclássica no chamado estilo federal, no qual são construídos, se não todos, a maior parte dos prédios públicos, museus, universidades, bibliotecas, prédios do governo, Casa Branca, Congresso. Então, chamando a atenção para de que modo esses valores republicanos ligados ao iluminismo estão representados na arquitetura nos prédios públicos também dos Estados Unidos. Então, são duas imagens que estão nas nossas aulas. Aqui, como já disse, é apenas um resumo, pontuando as questões que estarão na prova para facilitar para vocês a compreensão dessas questões. No caso do Brasil, o Palácio Imperial de Dom Pedro II, no estilo neoclássico, como já falamos, valorizando, então, mesmo num contexto monárquico, pela grandeza das associações da arquitetura greco-romana, seu próprio prestígio. Esses arquitetos, para mim, essa é a parte talvez mais rica, uma das mais ricas e interessantes dessa aula, e que, como eu digo, sempre não está no nosso livro didático, é pouco comentado. Mas são arquitetos utópicos, visionários, que trabalharam ainda no contexto da monarquia, mas já traduzindo esses conceitos neoclássicos por conta da racionalidade, do uso da forma pura, com a adoção de formas geométricas como o cubo, a esfera, a pirâmide, o cilindro, da forma mais simples possível. Então, uma dessas imagens, ou duas, estão na prova. São dois arquitetos, Ledoux e Boulez. Ledoux faz as salinas, comentamos isso nas aulas, que foi uma das últimas besteiras que o rei fez, o imposto sobre o sal, associado a uma espécie de empresa estatal, talvez daquela época, as salinas reais. Todo um contexto histórico muito interessante. Então, esses são os prédios projetados por Ledoux e, obviamente, não foram construídos na época. Mas se vocês pensam no nosso Museu da República, aqui na Esplanada dos Ministérios, percebem a importância que isso teve no futuro, né, nas consequências? Então, dois arquitetos importantes no contexto do neoclassicismo e, através da simplicidade, expressavam, então, essa racionalidade, inclusive da função. Está escrito aqui que seus próprios projetos expressavam, através da grandiosidade, a função do prédio. Eu comento nas aulas como esse presídio, por exemplo, esse projeto de prisão, pelo fato de não ter portas, das janelas serem tão
pequenas, quase uma parede cega, já traduzem toda a utilidade, toda a função do prédio. Então, questões relacionadas que estão sendo avaliadas na prova, a compreensão de por que esses arquitetos a serviço do rei estão no contexto do neoclassicismo ao propor uso de formas simples, sem ornamentos, com a função social valorizada, certo? E esse cenotáfio ou mausoléu de Newton também está na prova nesse contexto de formas simples e valorização da ciência, onde Newton, então, é uma espécie de divindade, uma entidade que merece um cenotáfio, um mausoléu, com essa grandeza e com essa característica, associação a templo, além da questão da ciência. Então, vamos para os pintores franceses, ainda no neoclassicismo. Davi, os textos aqui não vou ler, se vocês quiserem fazer uma revisão mais profunda, leiam, mas as questões que estarão na prova, ligadas aqui ao juramento dos Horácios, que está falando justamente do compromisso republicano e da separação, baseado em Rousseau, dos papéis masculinos e femininos. Então, mundo público, mundo civil, mundo cívico, político é masculino, mundo doméstico, emocional, inclusive menor pelo tamanho, feminino. Várias questões ligadas na mesma imagem. E essa é outra imagem, então, que também está na avaliação. Morte de Marat, assassinato de Marat, onde se destaca essa espécie de santificação da figura por conta da abstração e da organização da cena, essa luz abstrata que o ilumina, certo? Então, o herói é transformado numa espécie de santo pela pureza dos elementos formais. E esse retrato de Napoleão, ainda de Davi, eu chamo a atenção para a característica humana desse retrato, porque vamos ver em seguida, retratado por Ingres, Napoleão transformado num Zeus, numa divindade mítica. Então, aqui é traduzido esse caráter humano pelos elementos de trabalho, os papéis, até o relógio atrás dele, as obrigações militares, e tudo isso, então, reforça esse sentido de que é uma espécie de funcionário público. É um homem com deveres, com trabalhos, com função social. E os móveis aqui são completamente neoclássicos, baseados naqueles objetos encontrados em Pompeia e Herculano, mas o que é destacado na avaliação é esse aspecto humano, simples, não idealizado. Então aqui já estamos em Ingres, que é um artista de transição, já tem elementos do romantismo, apesar de ser ainda um artista do neoclassicismo. Aí estão os textos, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais. E esse então é o retrato de Napoleão, feito por Ingres, que eu destaco na avaliação justamente o contraste de um para o outro. E chamo a atenção como essa idealização exagerada já é uma característica do romantismo. O Napoleão aqui, claro, sempre é uma idealização formal, mas é uma figura humana, como já mencionei. O Napoleão de Ingres, por seu exagero formal, a centralidade da figura, os objetos, a roupa, o cetro, o trono, a extrema idealização, é romântica. E de Ingres mostro também este trabalho, que já tem características românticas, apesar do contexto neoclássico do artista. Vocês lembram do sonho de Goya, o sonho da razão produz monstros? Estamos falando de sonho também aqui, mas não somente de sonho. Há outras características românticas nessa imagem, que é a referência a uma mitologia nacional. Então, o sonho de Ossian foi escrito por um escocês em 1760, mas ele afirma que coletou esse material boca a boca, tradições orais em gaélico, escocês, fontes tradicionais, fontes mitológicas. Então, é uma outra característica do romantismo, além da subjetividade do sonho, a valorização de raízes nacionais. Não estamos falando mais de Grécia, nem de Roma, nem de ideais neoclássicos, racionais, e sim de uma mitologia própria, de uma religiosidade própria, certo? De uma cultura nacional. O nacionalismo é um dos elementos do romantismo. Então, nesse sentido que esse quadro está na prova. E entramos então no romantismo, certo? E aqui então destaquei algumas questões que estarão também pontuadas. Caracteriza-se como uma visão de mundo contrário ao racionalismo e ao iluminismo. Surgiu, entre outros motivos, devido à decepção causada por fatos históricos, como guerras e retrocessos, após a Revolução Francesa. Então já é a reação ao fracasso da Revolução. O neoclassicismo pretendia ser de aplicação universal, como reação ao romantismo promove o individualismo e o nacionalismo, tendências que fizeram parte da mentalidade que ajudou a consolidar os estados nacionais.
Então estamos falando, quando mostramos o sonho de Ossian, com a mitologia nórdica, já dessa busca por uma raiz própria. Inicialmente uma atitude, o romantismo passa a designar toda uma visão de mundo centrada na subjetividade e na emoção. Os autores românticos voltam-se cada vez mais para si mesmos, retratando o drama humano, amores trágicos e os desejos de escapismo da realidade. Se o século XVIII foi marcado pela objetividade e a razão e a ciência, o início do século XIX será marcado pelo lirismo, a poesia, o sentimento da natureza e a criação. Então, questões que estarão pontuadas na nossa AP. E uma questão trata dessas oposições. Quem viu as aulas sabe do que eu estou falando. Começamos com racional e emocional, terminamos com o limite e o infinito. E entre esses dois extremos temos toda uma série de categorias que vão pontuar esse contraste. Razão e emoção, universal e nacional, noite e dia, sonho e vigília, sobriedade e exaltação, certo? Então, uma questão vai mostrar uma imagem e perguntar a vocês de que oposição estamos falando. Pode ser, por exemplo, perfeição e imperfeição, ciência e religião, sobriedade e exaltação, para vocês então avaliarem se a obra tem características mais românticas ou mais neoclássicas a partir desses opostos. E vamos falar de William Blake. Essa imagem aqui está apenas para apresentar o artista, que tem um caráter revolucionário, inclusive religioso, a visão da religião é extremamente inovadora e pessoal. E essa é a imagem então que estará na prova, o retrato, e não é um retrato, é uma espécie de metáfora, de Newton. E em aula eu comento de que modo, e leio inclusive Gilles Carlo Organ, quem assistiu a aula deve lembrar, o contraste total que existe entre a idealização quase religiosa, mística de Newton no neoclassicismo, merecendo esse mausoléu ou cenotafio monumental, e a visão do romântico Blake, que faz Newton de costas para o infinito e para a natureza, olhando apenas para os seus cálculos matemáticos. Então é uma crítica romântica ao excesso de racionalismo. Assim é como Blake vê e interpreta Newton. Então, aí está a imagem e aqui o contraste entre as duas concepções. Newton como um titã da ciência e Newton como um titã também, porém cego para a vida e para o infinito, olhando apenas seus cálculos. E de Turner vamos falar também como um dos grandes românticos ingleses, chama atenção para essa paisagem. E aqui, gente, vou chamar atenção para o nosso capítulo do nosso livro didático, capítulo 14, que vocês devem ler antes da prova também. Então, por exemplo, sobre Turner, é dito aqui no nosso livro. Pintou grandes movimentos da natureza, procurou descrever uma certa atmosfera, então a importância dele com relação à percepção da atmosfera, e como eu digo aqui no meu texto, que ele já vai anunciar a modernidade que os impressionistas vão explorar através dos efeitos atmosféricos. E nosso livro, então, meus caros, tem algumas informações de coisas que caem na prova também. Por exemplo, no capítulo aqui sobre o neoclassicismo, né, a questão de como o iluminismo se estabelece com o fim do absolutismo, o mundo viveria a consolidação do poder burguês, da economia liberal, do capital industrial. Então, esses aspectos mais sociológicos estão focados no nosso capítulo 14, que vocês devem dar pelo menos uma olhada, porque há questões na prova que não estão na minha aula, mas estarão no livro. Então, vocês devem complementar a análise desses slides com uma leitura do capítulo 14, certo? Pelo menos até a página 196, até o realismo. O realismo já será o próximo conteúdo. Então, Turner, esse é um dos trabalhos que está na avaliação, destacando esse caráter que ele anuncia, antecipatório da sensibilidade à atmosfera dos impressionistas. E esse trabalho também está na prova, e eu acho estranho que no nosso livro não seja esse o quadro mostrado quando se fala de Turner. O quadro que mostra de Turner aqui é um quadro inexpressivo, uma vista de Veneza. Mas esse trabalho, expliquei, comentei ele nas aulas anteriores, ele retrata o fim de uma era, pois o veleiro que lutou nas guerras napoleônicas, o Temerário, de madeira, uma enorme embarcação, está sendo carregado para desmanche por um carregador, um rebocador, já a vapor, negro, sujo de fuligem, barulhento. Então, esse quadro é uma metáfora, através do ocaso, do fim de uma era heróica, de uma era romântica, onde a modernidade já está chegando para desmontar
esse navio, certo? Então, esse é o enfoque que a avaliação pede para vocês entenderem. Do que está se falando aqui? O caso de uma era. E Constable, outro grande romântico inglês, esse é o quadro que está sendo avaliado, chamando a atenção para Busca das Raízes. Esse, inclusive, é o quadro que está no nosso livro também. Essa seria a casa do caseiro da propriedade do seu pai. Disse, inclusive, que existe até hoje. Então, essa busca por raízes. Diz que quando esse quadro é exposto na França, em 1814, os franceses diziam, pode pintar isso? Não é mitológico, não é religioso, não é histórico, não é heróico, é apenas o seu quintal. Então, começa o realismo, inclusive, já anunciando a próxima unidade de conhecimento, próximo conteúdo, buscando essa simples realidade do cotidiano. Então, na avaliação está sendo pedido para vocês refletirem sobre essa característica romântica de busca da própria raiz. Caspar David Friedrich, então, também está na prova, com este quadro falando sobre essa outra natureza do romantismo, que é a percepção da insignificância do humano diante do infinito da natureza. Vamos ver isso em vários quadros do romantismo. A natureza é o sublime, mas é também aquilo que de algum modo nos destrói, tem uma escala tão superior a nós. O naufrágio, que é um dos temas românticos, também fala disso, como a força da natureza é muito superior à capacidade humana. Esse quadro não está na prova, mas faz parte aqui desse contexto do humano civilizado, seria aquela oposição diante do infinito da natureza. Essa imagem sim está na avaliação, falando justamente sobre essa visão do divino, essa visão lírica da natureza. Não se trata mais de controlar a natureza, de ter a valorização da razão, mas sim do nosso deslumbramento diante da beleza e da poesia de um amanhecer. Quadro, então, estamos agora na França de Jericó, oficial dos Hussardos, e chama atenção para a carga emocional dessa imagem. Já não se trata, mais uma vez insisto, da razão controlando com a sua ordem e equilíbrio, e sim do dinamismo dessa composição diagonal e do heroísmo da figura realçado pela violência aqui do gesto do animal e da paisagem pegando fogo. Então, características emocionais do romantismo. E na prova também há uma questão sobre a balsa da Medusa. Aqui é um estudo, eu apresentei para vocês na aula vários estudos até chegar na obra final. E chamo a atenção aqui para uma questão metafórica, porque há toda uma questão histórica envolvida. Essa era uma expedição em plena monarquia, o rei nomeia um almirante, que é um nobre sem experiência naval, para chefiar essa expedição. A expedição naufraga em direção à África, e esse almirante nobre, então, sai do seu navio nos botes salva-vidas com a nobreza e os oficiais, abandonando a população sem poder político, sem representatividade social, sozinhos nesse navio encalhado. Então fazem uma balsa e são resgatados pouquíssimos, passam misérias nessa balsa, as cenas de canibalismo que ele tenta retratar. E então, quando ele faz essa representação desse grupo abandonado e o navio aqui é quase uma esperança que desaparece no horizonte, é uma metáfora da população abandonada pelo poder. Não é apenas o registro de um naufrágio, é uma poderosa metáfora da população abandonada pela autoridade, certo? Então, estou destacando, quem assistiu à aula tem isso com mais detalhes, há links, inclusive, para quem quiser analisar, e o nosso livro didático sequer fala desse artista Jericó, certo? Mas é importantíssimo por representar esse caráter dramático, terrível e de crítica social também, que faz parte também, um dos aspectos do romantismo. Delacroix é o mais importante deles, ele sim está em nosso livro, e essa imagem então que estará na avaliação, falando além da força dramática e da ideia de liberdade herdada pelo romantismo do neoclassicismo. Essa imagem reflete o ideal de liberdade que o romantismo herda do neoclassicismo, certo? Então tem o nacionalismo também, que é uma característica do romantismo. Então aqui temos alguns elementos misturados. Por um lado, o nacionalismo do romantismo, mas também a busca de liberdade do neoclassicismo, certo? São lutas que seguem juntas historicamente. E para fechar, temos ainda alguns neoclássicos e românticos
da arte norte-americana. Então, Escola do Rio Hudson, onde coloco esta paisagem na avaliação, falando justamente sobre essa questão do senso do divino, vendo a natureza como uma manifestação de uma força que só poderia ser compreendida, contemplada com reverência. Então, esses artistas americanos herdam dos artistas românticos alemães essa visão do sagrado na natureza. E aqui, além dessa visão grandiosa da natureza, está também contemplada a concepção dos povos primitivos, dos povos nativos, como uma espécie de infância da humanidade, vivendo ainda num estado de pureza paradisíaco. Então, são aspectos que estão incorporados no romantismo norte-americano. Fechamos aqui nossa breve revisão para a avaliação do nivelamento. Estamos em contato via fórum. Qualquer questão, mandem que estarei atento para responder.